O encontro do G20, que são as 20 maiores economias do mundo, aconteceu agora em Nova Delhi, terminou dia 10, domingo, 10 de setembro de 2023, e com ele algumas coisas aconteceram. Esse encontro trouxe algumas discussões, algumas novidades, como a presidência rotativa do Brasil, que vai até novembro do ano que vem, 2024, quando vai ter um outro encontro desses mesmos países no Brasil, no Rio de Janeiro, e também algumas discussões geopolíticas que envolvem especialmente a ausência do Xi Jinping e do presidente Vladimir Putin da Rússia. Eu vou discutir tudo isso nesse vídeo e vou falar sobre as perspectivas tanto do Brasil para ser esse presidente do G20, né, a presidência rotativa, e o que esse G20 trouxe, o que a gente pode refletir em relação ao papel da China, da Rússia e da Índia, que agora passou o bastão para o Brasil, mas que aponta, né, se aponta como uma das principais economias e que ganha o rótulo talvez de nova superpotência. Da onde que vem isso? A gente vai descobrir. Eu sou o Bruno Heming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e o Brasil assumiu a presidência rotativa do G20. Isso quer dizer que para o Brasil abrem-se algumas portas para a gente ter um novo ciclo, talvez, né, de uma maior relevância na política externa. O Brasil ele tem jogado aí com uma arma bastante importante, que é a arma das mudanças no clima, ou as mudanças do clima, o caos climático, como queiram chamar, todas essas mudanças que vêm acontecendo de temperaturas muito elevadas, temperaturas muito baixas, que são extremos, né? Então, extremos climáticos castigando a população mais pobre, e o Brasil tem ativos ambientais muito importantes. O Brasil é dotado de recursos hídricos estratégicos, como água pura, que tem em abundância no Brasil. Nós temos reservatórios de água, né? Nós temos águas no subsolo de altíssima qualidade e um tamanho gigantesco, né? O aquífero Guarani, por exemplo, é um exemplo disso aí. Nós temos uma vegetação gigantesca, né? Nós temos a Mata Atlântica, nós temos floresta amazônica. Então o Brasil ele tem potencial e dotação de recursos naturais gigantesca. Não estou nem falando de outros, né? Que são commodities que estão envolvidos com o setor de agro, a indústria, a agroexportação e mineração. Isso aí já é sabido, a gente sabe muito bem, mas a preservação do meio ambiente, a preservação das matas, a preservação da água e outros recursos e a melhoria, claro, da vida das pessoas, preservando o meio ambiente para que isso também tenha um efeito de extravasamento na vida cotidiana das pessoas, é um propósito que o Brasil tem, que ele pode levar como bandeira e que isso também vai ser de grande interesse de todos os países do mundo. A gente pode entrar em questões mais específicas como créditos de carbono ou até mesmo o fato de que esses recursos que eu falei, eles vão ser disputados se a gente não conseguir reverter as tendências de aumento das temperaturas médias do mundo. Isso é uma tendência que está ficando cada vez mais clara, que vai ser difícil de se reverter, porque nós deveríamos estar tomando ações rápidas para que esse quadro mude, né? Só que não está mudando e não está sensibilizando os líderes, né, que estão preocupados aí com outras questões que vêm como mais urgentes do que essa. Mas o Brasil tem, então, essa oportunidade de, ao assumir o G20, levar a sua bandeira, levar essa bandeira específica e outras também. O Brasil ser visto, talvez, como uma potência no sentido não só climático, das dotações de recursos naturais, mas de mediação. Ser um porta-voz de um discurso democrático, de paz, e que possa fazer frente aos desafios que a gente está vendo com a emergência de um mundo em transformação, que eu vou falar daqui a pouco, que envolve Índia, que envolve Rússia, China, Estados Unidos, e que o Brasil pode ter um papel, sim, relevante. O Brasil faz parte dos BRICS, né, como o último vídeo aí do canal, os últimos 2 pelo menos eu falei sobre isso, e o Brasil tem, sim, uma capacidade de se colocar como um país capaz de ter uma equidistância aos outros. Isso é bom em termos de relevância diplomática, mas pode ser injetado combustível nessa relevância diplomática o fato de que o Brasil pode ter crescimento econômico, pode atrair negócios com uma postura modificada em relação à sua política externa. E aqui eu pulo até o período do governo Bolsonaro, que não houve uma política externa tão ativa, houve uma política externa muito reativa e com uma agenda que não
dizer respeito aos interesses do Brasil de maneira objetiva, como o caso dos filhos do presidente Bolsonaro, que xingaram a China e falaram do coronavírus, se referindo à China e ao coronavírus como coisas semelhantes, ou que tivesse partido de lá, sem nenhuma prova para sustentar isso. Mas eu falo aí de um passado que vai desde o final do governo Temer até início do presidente Lula, ou pelo menos o presidente Fernando Henrique Cardoso também, que tinha uma participação internacional que foi muito aumentada com os governos do PT, e agora ressurge essa oportunidade de estar no cenário internacional e de o Brasil fazer parte de negociações relevantes. O Brasil estar na mesa e ajudar a decidir questões que vão definir a geopolítica mundial, que vão definir os rumos da economia mundial. É isso que o Brasil quer. O Brasil está nos BRICS, como eu falei, e o G20 é uma plataforma para ter uma interlocução com países como Estados Unidos, né? Ter boas relações com os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, que nós temos também uma balança comercial que favorece produtos refinados, de alta tecnologia, não tão alta como semicondutores, mas que são produtos manufaturados. Isso pode favorecer, então, o Brasil. O entrelaçamento dessa postura com uma agenda mais ativa, com uma agenda que é propositiva e que coloque o Brasil no centro, pode ser, sim, muito boa para o Brasil, para atrair novos negócios e novos investimentos. Mas a cúpula do G20 não foi sobre o Brasil. O Brasil não teve um papel central, apesar de assumir a presidência rotativa, apesar do Brasil ser um país muito grande, ser um país com um PIB, né, relevante, impactante no mundo, mas a cúpula do G20 se deu basicamente em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, discutir esses temas, e a ausência do presidente Xi Jinping e do Vladimir Putin. E colocaria também a relação entre Estados Unidos e Índia e entre Índia, Rússia e China. Como esse quebra-cabeça da política internacional vai se desdobrar e por que isso é importante? Por que a gente está falando do G20, falando desses países? Todos eles levaram alguma representação. A China está com o Li Qiang, a Rússia também teve a sua representação, a Índia, claro, o Narendra Modi estava lá, e o Biden também foi para fazer as vezes dos Estados Unidos, que ele é o presidente, e isso mostra um pouco do que o G20 pode representar para esse mundo em transformação. Eu não canso de falar aqui no canal que o mundo está mudando, as coisas estão se transformando, blocos de poder estão surgindo, novas alianças que vão muito mais ao lado do multilateralismo, mas o multilateralismo onde o poder dos países ele não fica à sombra de um único país. Esse multilateralismo, com diversos países podendo interagir com um grau de negociação muito mais objetivo e não aceitando ordens de cima para baixo, mostra que a cúpula do G20 ela não parte desse preceito, porque a influência dos países da Europa e dos Estados Unidos sempre foi muito grande, sempre foi decisiva no grupo dos 20. Isso não foi sempre que aconteceu. Houve momentos em que o Brasil e países emergentes tiveram o seu momento de reivindicação da ordem mundial, das instituições internacionais, como foi o pós-crise de 2008. Então, o G20 ele é esse grupo, ele reúne esses países, ele discute temas muito relevantes. Como eu disse, a guerra entre Rússia e Ucrânia tomou as discussões, mas nada dentro do G20 foi decidido na direção de condenar a Rússia frontalmente, porque há que ter uma concordância total, uma anuência total dos membros, e isso não aconteceu, logicamente, porque China e Rússia participaram. Mas os destinos do mundo, após essa guerra, e outras questões também que são importantes da gente analisar no cenário internacional, foram colocadas. E aqui eu volto nessa questão do mundo em transformação para falar, por exemplo, do papel da Índia, né? E o papel da Índia e como Índia e China podem vir a se relacionar mais para frente e como Índia e Rússia se relacionam. A Índia e a Rússia, por exemplo, né, tem um comércio bélico bastante fortalecido, pelo menos nos últimos anos isso não se verificou, mas nos últimos 40 anos, pelo menos, há sim bastante convergência entre os países, tanto que o arsenal bélico da Índia é basicamente fornecido pela Rússia, né? E por muitos anos foi assim. Mas agora a Índia se vê no papel de querer mudar um pouco as suas relações com outros países. Rever suas relações com a Rússia, apesar de depender do petróleo da Rússia, importar muito desse petróleo para lá, mas quer se descolar um pouco da Rússia e fazer a sua agenda de política externa, a sua agenda de desenvolvimento econômico, e isso coloca
de certa forma, em uma potencial rota de colisão com a China. A China tem questões também que são fronteiriças com a Índia. A região da Caxemira é disputada com Paquistão, Índia e China, uma disputa que reúne esses países, que é uma disputa que principalmente coloca de frente Paquistão e Índia, né, mas a China também está lá, a região da Caxemira reúne esses países. Mas a questão agora que eu coloco como mais relevante do que a questão da Caxemira é a questão dos semicondutores, porque há uma conversa, há uma vontade dos países europeus e os Estados Unidos de fazer um de-risking, decoupling, ou seja, tirar seus ativos, as suas posições da China, que a China é considerada como um inimigo, uma ameaça estratégica. A Índia também considera dessa forma, mas Estados Unidos e países europeus muito mais. E querendo fazer isso, e querendo minimizar os custos disso, porque diversas empresas que têm capital aberto estão lá na China porque aproveitam, né, uma mão de obra que é relativamente mais barata, que já foi mais barata, mas ainda que tem toda uma sinergia industrial que ocorre lá pela capacidade que a China teve de desenvolver suas forças produtivas e também que oferece toda a sorte, né, de facilidades logísticas. A China tem uma infraestrutura fantástica e para fazer uma remoção dessas empresas que já estão assentadas lá com investimentos feitos para a Índia, que a Índia quer captar essas empresas, principalmente no setor dos semicondutores, é um custo muito alto, mas a Índia quer topar essa batalha. Fazer negociações com a Airbus, fazer negociações com a Foxconn, com outras empresas que são dos Estados Unidos, que são produtores de microchips, e trazer para si essa produção altamente tecnológica, também, de certa forma, imitando, né, entre muitas aspas, o processo de desenvolvimento que aconteceu na China, que fez, né, da sua economia, que fez da sua estrutura produtiva um berço para a sua própria indústria nascente de alta tecnologia. A Índia também quer isso, quer trilhar um caminho para o desenvolvimento. Há pouco tempo a Índia pousou na Lua, né? Fez esse pouso na Lua, uma região da Lua que é muito difícil de haver esse tipo de pouso, e isso chamou a atenção do mundo, porque entrou para o rol de países, de potências que fazem missões à Lua, que conta com Estados Unidos, que conta com China e com Rússia. Então há um marco relevante para a Índia, mas que é uma anunciação, que é a forma da Índia falar que está no jogo. Ela quer o seu caminho próprio de desenvolvimento. E o que ela faz? Ela tenta fazer negociações com os Estados Unidos, né, nesse sentido, né, de atrair investimento externo direto, aumentar seu investimento externo direto e fazer também concorrer com a China e com outros países no setor de ponta, nata, da tecnologia e da produção capitalista. A China, por sua vez, também vê a potência da Índia, esse país que tem capacidade de se desenvolver, tem a maior população do mundo, e isso é significativo ou sintomático, pelo menos, se a gente vê a ausência do presidente Xi Jinping. As relações, né, e essa imbricada e complexa rede de interesses, de relações, ela é realmente sensível, né, e a gente não tem países que se alinham automaticamente. Mesmo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul fazendo parte dos BRICS, a Índia tem a sua agenda própria, ela tem seus próprios interesses. Por outro lado, a China, né, e também a Índia foram vítimas do imperialismo do mundo ocidental, vítimas do imperialismo da Inglaterra, do Reino Unido, e os Estados Unidos também fazem uma política imperialista há muitas décadas. Então a gente não está vendo simplesmente uma mudança de postura da Índia indo em direção cegamente aos interesses dos Estados Unidos. Ela quer, aqui e acolá, fazer a sua pauta de agenda de política externa e tentar auferir os máximos lucros possíveis dessas relações. Assim como o Brasil também tenta, mas num grau bastante menor. Então a gente vê que esse G20 consegue mostrar para nós como essas relações no mundo elas estão cada vez mais difíceis de serem lidas por um leitor que é leigo. Isso pode levar a algumas conclusões muito erradas, às vezes preconceituosas, porque o que está colocado aí não é simplesmente, né, como eu também insisto em falar, uma disputa entre autocracias e democracias ou ditaduras. A gente está vendo o interesse dos países e o interesse dentro de um sistema capitalista, dentro de um sistema de produção e que busca se renovar, busca sair desse vale que a gente está
de baixo crescimento econômico, de uma produtividade que tem que aumentar, porque os lucros precisam aumentar para o capitalismo funcionar, para o capitalismo conseguir se manter, e tem países que não fazem parte dessa agenda, como é o caso da China, explicitamente, que não fazem parte desse modo de produção tal qual os Estados Unidos é financiarizado. É uma forma de organização social diferente, que tem também o capitalismo incluído, que tem também uma plataforma de comércio bastante pujante, mas que tem outras características que são desafiadoras da ordem internacional, desafiadoras do mundo tal qual ele existe hoje. A China se coloca então nessa complexidade, ela tem as suas questões e tem questões sensíveis, como eu falei, com Rússia e China, também com os Estados Unidos. Bom, o G20 mostrou aí pra gente como a gente precisa se deter a análise bastante comprometida e que as coisas não são fáceis se a gente olhar e de orelhada emitir uma opinião. Agora, vale a pena a gente, e destaco aqui para finalizar, a gente olhar as movimentações da Índia, não só na região da Caxemira, em questões que podem trazer algum tipo de atrito militar, mas nessas questões que também podem levar a um atrito militar, mas que vem por esse lado econômico. Como a China vai se comportar em relação aos Estados Unidos? O que vai ser do BRICS com uma possível disputa entre Índia e China ou uma menor participação do comércio da Rússia dentro da pauta de comércio da Índia? Porque é isso que a Índia quer fazer, também em certo sentido. Ela está querendo tentar não depender de ninguém, fazer uma rota estratégica para ficar cada vez mais autônoma. Então a gente vai ver tudo isso acontecendo e é importante ficarmos aí bem atentos para entender quais são os próximos passos, tanto do Narendra Modi ou qualquer outro líder que venha a liderar a Índia, como da China e da Rússia. Muito importante, porque são relações sensíveis, só que, no meu entendimento, também, apesar de todo esse potencial aí bastante complexo, né, de vir a ficar conflitiva as relações entre os países, de certa forma, os três juntos também entendem que eles têm muitos interesses em comum. E por isso que a coisa ganha um contorno muito mais complexo e por isso que a gente precisa realmente entender como é que vai ser a trajetória de relação entre esses países. Porque os Estados Unidos, né, como também reiteradamente falo, ele não tem um projeto para pegar a Índia e se relacionar com a Índia de forma a devolver resultados econômicos excepcionais como foram os da China. A Índia vai ter que fazer isso por conta própria e talvez os Estados Unidos não seja capaz de lidar isso. Ela vai ter que realmente apostar na diversificação e tentar transitar por essa rivalidade entre Estados Unidos e China que está colocada e é bastante complicada, né? Bom, mas é isso. E vamos ficar olhando, vamos ficar atentos às questões aí que estão colocadas. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.